Olá, a ideia desse vídeo é estar mostrando para vocês como trabalhar com o cadastro de usuários dentro do sistema da JR. Quando o sistema da JR é instalado pela primeira vez no cliente, nós temos por hábito deixar sem usuários cadastrados. Ou seja, quando você abre o sistema, ele abre todas as opções que o sistema pode te trazer. Existe a possibilidade de você separar dentro do sistema o que cada usuário pode ter acesso ou não. E é uma maneira bem simples de fazer esse cadastro de usuários. Eu tenho aqui na opção de cadastro a opção usuários, dou um clique nela e aqui eu vou cadastrar o usuário. Aqui eu vou colocar o nome do usuário, por exemplo, eu vou cadastrar um usuário com nome de teste. Vou dizer que a senha dele é 1. Posso habilitar para mostrar a senha, né? Então essa opção aqui. Posso dizer se ele tem acesso ao total no fluxo, né? Se o contas a receber no fluxo diário vai ser exibido para ele, se ele vai ter acesso a bancos. Basicamente aqui então nós temos como se fosse uma daquelas tabelinhas de batalha naval, né? Onde eu vou com X incluir ou excluir aquilo que o usuário pode fazer. Então quando eu clico aqui no X na primeira coluna, que seria o consultar, ele tira tudo, porque se ele não pode consultar, automaticamente ele entende que ele não pode incluir, nem alterar, nem excluir e nem ter acesso aos relatórios. Então vamos supor que esse usuário aqui do sistema ele vai trabalhar somente com a parte de vendas. Então uma sugestão seria que ele possa consultar os produtos, ele não iria incluir nem alterar e muito menos excluir os produtos, não precisaria ter acesso a relatórios, isso daí ficaria da gestão de cada um, tá? Então colocando ou não o X aqui, quando eu tenho o X ele tem acesso, quando eu tiro o X ele não tem acesso. Se ele estaria também liberado para trabalhar com grade de produtos, se ele tem acesso, o cadastro geral para nós seria cadastro de clientes, fornecedores. Então se ele pode consultar, incluir um cliente fornecedor, se ele pode fazer alteração, excluir, ver relatórios, tá? Veículos e equipamentos para aqueles clientes que trabalham com parte de oficina, se ele faz o cadastramento dos veículos ou dos equipamentos. Temos aqui também a questão do livro óptico, se o usuário vai ter acesso a esse cadastro. Isso aqui é usado por óticas. Dentro do cadastro eu tenho as tabelas, onde eu vou poder cadastrar vendedores e algumas outras informações, se terá acesso também. E aqui bem importante é que o usuário que você esteja cadastrando, que não seja o seu usuário, o usuário master, digamos assim, que ele não tenha esse acesso aqui aos usuários. Porque não adianta nada eu limitar todo o meu usuário e deixar ele com acesso aos usuários aqui, que ele pode configurar da maneira que ele bem entender. Então aqui seria referente à parte de cadastros. Aí eu começo a trabalhar com a parte dos lançamentos. Se aqui eu estou trabalhando com teste como se ele fosse um vendedor, então se ele vai ter acesso aos orçamentos, sim, ele vai fazer orçamento, vai incluir. Posso tirar a opção dele alterar o orçamento que ele já incluiu, dele excluir esse orçamento. Isso aqui, como eu digo, fica na política de cada empresa, se ele vai ter acesso a esse relatório ou não. Se ele tem acesso às notas fiscais de produtos, se ele vai poder ter esse acesso, eu coloco aqui. Nota fiscal de serviço também, não, faturamento é outra pessoa, então eu tiro essas opções. Questão de itinerários, nós temos a função ali de montar o itinerário de entrega, se esse usuário vai ter esse acesso de montar o itinerário de entrega, eu marco essa opção aqui, ou não. E aqui eu vou rolando, né, com a barrinha para baixo aqui, e eu vou tendo mais opções. Se ele pode olhar os pedidos de compra,
parte de assistência técnica, parte de entregas, parte de contabilidade, se ele tem acesso a contas a receber, a contas a pagar, se ele pode dar entrada em nota, incluir, alterar as entradas em nota, se ele também tem acesso à parte de trocas e devoluções e ao caixa da empresa. Essa parte ECF é a parte que diz respeito àquelas informações que vêm da impressora, então emissor de cupom fiscal, ECF. Então também é a mesma coisa, vou dizer que ele não tem acesso. E também aqui a parte de ferramentas, onde uma das funções seria fazer a exportação de arquivos contábeis, eu vou estar desmarcando essa opção. Uma vez que eu gravei o usuário teste, tá? Eu vou gravar ele aqui. Então, se eu sair do sistema e voltar para o sistema, somente com senha eu vou conseguir acessar o sistema. Então, vou ter que colocar o usuário teste e a senha dele. Porém, como você está cadastrando os usuários, é importante você ter um usuário com poder maior, né? Vamos chamar então supervisor, por exemplo. E a senha do meu supervisor vai ser 2. Então não esqueça de deixar esse usuário com um poder maior, né? Com mais recursos também habilitados, porque a primeira vez que você entrar no programa após gravar esses usuários, ele vai te pedir agora aqui na telinha do JR Gerente, ó, o usuário que está entrando. Administrador é o usuário que nós aqui da JR usamos para dar suporte para vocês. Aí eu tenho então o supervisor e o usuário teste. Se eu tivesse cadastrado somente o usuário teste, sem um usuário com poderes maiores, ó, eu estaria com limitações dentro do meu programa. Então eu também nem conseguiria, porque eu tirei essa opção de usuários aqui, ó, cadastro usuários, também nem conseguiria cadastrar o meu supervisor agora. Então, bem importante, sempre cadastre primeiro um usuário master com todas as funções, uma senha administrativa, e depois começa a colocar os usuários com as restrições que cada um tem, tá? Se por acaso aconteceu de você cadastrar um usuário e ficou com muitas funções bloqueadas, vem aqui no nosso contato, dá uma ligadinha no nosso telefone, nós vamos acessar com a senha de administrador e fazer essas liberações para ti. Mas por hora, então, ó, se eu fizer um logoff aqui, ele abre o meu login de usuário, eu vou usar o supervisor com a senha 2 e eu volto a ter acesso às definições de usuário. Interessante, cadastro de usuários. O que começa a acontecer agora? Se eu vier aqui no log de usuários, ó, logger user, ele vai me contar o que o usuário fez. Então eu trabalhei com o usuário administrador, entrei no cadastro de usuários, o usuário administrador fez a inclusão do usuário teste, fez a inclusão do usuário supervisor, depois eu entrei com o login do usuário teste, entrei com o login fiz o logoff do usuário teste, entrei com o login do supervisor, ou seja, ele começa a me contar o que aconteceu. Isso é interessante, porque vamos supor que eu aqui nos produtos, eu vou pegar o produto, deixa eu ver o que eu tenho de produto aqui, estou com uma base de teste, não me recordo bem, vamos lá, vou pegar essa alavanca de câmbio aqui, ó, me deu uma mensagem de margem de lucro superior, porque é uma base de teste, né? Então eu dou umas trabalhadas com ela de vez em quando. Então eu vou vir aqui, vou alterar o preço desse produto para R$55 e vou fazer uma alteração aqui. Beleza, alterei esse produto para R$55. Se eu vier aqui no meus usuários, log dos usuários, ó, eu já tenho uma manutenção de produto do código tal, quem foi que fez a hora que fez. Então eu consigo saber quem fez a alteração no produto. Eu já começo a ter um log mais detalhado, né, do que o usuário fez através da minha separação por usuários e pelo acesso dos usuários aqui dentro do sistema. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida também, é só entrar em contato com o suporte que eles vão
estar te orientando da melhor maneira.